Então vamos voltar, gente? Vamos. De tudo que a gente viu, é bom a gente ter uma noção de tudo que foi colocado, dos conceitos que foram falados até agora, da filosofia envolvida, do processo. Vamos agora para a parte mais concreta. Uma coisa importante a gente tomar, até porque eu falei que é diferente servidor público de trabalhador, né? Então vamos ver como é que se comporta, como é que se está os quadros de acidente de trabalho no Brasil, os agravos. Como é que estão os paradigmas que regem a nossa situação hoje? Total distribuição de acidentes, tá certo? Setores da indústria, 48% dos acidentes estão na indústria. 44% dos acidentes estão na área de serviços e 8% na agricultura. A primeira pergunta que a gente faz é que a gente tem que aprender a ler dado. Se eu fosse gastar energia com relação a acidente de trabalho, agravo, e eu tivesse que escolher um setor da economia, eu ia pegar o setor primário, secundário e terciário. Agricultura primeiro, serviço, indústria. Quem que merece maior atenção? Qual é a maior? Qual que causa mais problema? Indústria? Todos concordam com a indústria? Hã? Não, se eu fosse fazer isso, eu tenho recurso, qual é a que tem maior gravidade de acidente de trabalho? Né? Colocar assim, indústria. Aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta, gente. Qual é a distribuição da população econômica ativa ocupada? Essa diferença é que chama a atenção. Se eu for colocar aqui, a agricultura é 8% dos acidentes, mas é 2% da população ocupada. Opa! Eu tenho 2% da população ocupada e responde por 8% dos acidentes? Tem alguma coisa errada. Então, a agricultura como causa de acidente é muito mais grave do que serviço. Serviço é 60% da população. 44%, trabalhar em serviço, por princípio, é mais seguro. A indústria está mais ou menos. Mas a agricultura é absurda. Então, se eu fosse eleger... mas a agricultura tem pouca gente. Mas, peraí. Quando acontece acidente, tem muito mais acidente do que, proporcionalmente, sobre a população ocupada. Então, a gente tem que entender o número, como é que ele comporta. 88% desses acidentes ocorreram nas regiões Sudeste e Sul. Por que vocês acham que 88% dos acidentes no Brasil acontecem na região Sudeste e Sul? A gente em atividade formal. Ou é porque registra mais? É um indicador. Só estou dizendo que, peraí, você está me dizendo que a população que tem maior nível de escolaridade, né, os melhores empregos, maior tecnologia, não sei o que, para ganha do interior do Nordeste, ganha de situações laborais não tão... Será que é porque lá não registra? Estão respondendo as suas perguntas. Notificações nas regiões, o William Bá diz, concentração de indústria nessas regiões. Aí eu estou justificando a questão de indústria. É só para ver, porque a gente tem que questionar o seguinte, como é que dá a questão da subnotificação? Esse número é importante, beleza, mas em termos de política, beleza. Mas como é que está o nível de subnotificação? Aí eu tenho que comparar, no caso do Ministério, Sinan com as CATs. Como é que tá o gap entre uma e outra? Entre os trabalhadores do sexo masculino, o principal ramo gerador de acidentes é o da construção civil. Dos casos notificados, cerca de 57,6% refere-se ao grupo etário de 34 anos de idade. Se eu fosse fazer uma campanha, tem recurso escasso, se eu for fazer uma campanha de proteção ao acidente de trabalho, eu sabendo que a faixa etária é de 34 anos, isso me diz o quê? Está me indicando para o pessoal de marketing, de publicidade, que a linguagem que tem que usar é para essa faixa etária. Vocês têm ideia por que essa faixa etária é de maior número de acidentes? O que acontece na vida de um brasileiro aos 34 anos de idade, em média?
família recém-formada, filho pequeno, sobrecarga, né? Entendeu? Você tem todo o início de... Então, será que isso não tem uma sobrecarga de casa para o trabalho? É só suposição, tá? Incidência de doenças relacionadas ao trabalho, medida pela concessão de benefícios previdenciários. De 1970 a 1985, nós tivemos 2 casos para cada 10 mil trabalhadores. De 85 a 92, 4 casos para cada 10 mil trabalhadores. A partir de 93, 14 casos por 10 mil trabalhadores. Gente, a tecnologia aumenta e o número de acidentes aumenta? O que está errado? Espera aí que travou a imagem. Voltou? Eu não entendi. Gente, estamos com problema técnico. Estamos resolvendo aqui. Dá a notícia aí, Região. Eu tô andando na câmera, vocês estão vendo? Voltou? Então, voltando aqui. Voltando. Então, por que você aumentou? Você aumentou a tecnologia, você aumentou tudo e o número de acidentes? Aumentou. Pô, como é que tem alguma coisa errada? O Brasil piorou? O Brasil está oferecendo postos de trabalho mais inseguros do que na década de 70? Aumentou a notificação. Aumentou, informatizou e aumentou. Então, não é nem que informatizou, você aumentou a notificação. Aí você diz assim, gente, esse número serve para alguma coisa? Não serve para nada. Na prática, não serve para nada. É um registro histórico. Porque quem olhar aquele número e falar assim, pô, você trabalhar na Fiat quando foi inaugurada, que o chão da fábrica era de terra batida, era mais seguro que trabalhar hoje na Fiat com tudo automatizado, computador, não sei o quê. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, e o aumento deve-se principalmente ao grupo de doenças denominadas lesões por esforços repetitivos, LER, responsável por 80% a 90% das doenças relacionadas ao trabalho registradas nos últimos anos. Então, você teve doenças e as lesões por esforço repetitivo foram que dominaram. Isso aqui, gente, esse foi um trabalho que eu fiz quando eu estava na Coordenadoria Geral de Seguridade Social do Ministério do Planejamento, que eu recebi como meta, missão, organizar e harmonizar a perícia médica, os planos de saúde no governo federal e o regime próprio de previdência do governo federal, da União. E eu tinha que comparar com o regime geral, né? Poder comparar. Então, esse dado foi feito em 2006, 2007. Então, eu tenho aqui, a gente conseguiu estabelecer, no regime geral, como é que estava o registro de acidente. Você tem o registro de incidência, não é prevalência, incidência de doença do trabalho por faixa etária. Menor que 20, eu tenho uma incidência de 6 casos a cada 10 mil trabalhadores, aí eu tenho essa característica aqui, tá certo? Batendo aquela informação que a faixa etária de 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, são os que têm mais incidência de doença. E você tem uma queda da ocorrência de doenças do trabalho. Alguém pode levantar alguma hipótese da queda? É proporcional, é só com quem já está trabalhando. Por que diminui o número de incidências de doença do trabalho no regime geral? Incidência é caso novo. Caso novo, registrado. Por quê? Qual é a tendência de um trabalhador antigo? Macaco velho não bota a mão em cumbuca. Não. Ele sabe, não vou mexer com isso, não vou trabalhar, isso aí não é comigo, né? Tem mais experiência, então ele sabe se proteger mais. A experiência é traduzida na proteção dele. A Cláudia acha que pode ser os treinamentos e o William Bach acha que pode ser as aposentadorias.
Não, mas aí ele está ativo, não é aposentadoria porque ele está ativo. Mas nos treinamentos vai, quanto mais treinado, mais capacitado com relação a isso você tem. Incidência de acidente de trabalho por faixa etária. Aí o acidente de trabalho é exatamente o oposto. E a doença diminui, mas o acidente de trabalho aumenta. Por quê? Mais cansado? Você entra com degeneração da idade, própria da idade, da faixa etária. Sua vista não está mais a mesma coisa. Aí você ainda tem reflexo. E você ainda tem um fator que prejudica. Qual é o fator que prejudica? Eu sei fazer. Eu faço até de olho fechado. Sempre fiz assim, estou acostumado. Quantos acidentes de avião acontecem? Não, eu pauso sempre naquele local, o aeroporto, não é porque o clima está ruim que eu conheço a pista e o avião cai. Quantos acidentes acontecem? Então aí vem um misto de perda de habilidades motoras por causa da idade, é normal, e mais o convencimento do processo. Não relacionadas ao trabalho. Aparecem as doenças crônicas. Isso. Você ainda tem essa variável. Eu tô trazendo doenças que não tem nada a ver, mas eu tenho uma artrite, uma artrose, que não sei o que, eu já não consigo fazer movimento, minha amplitude de movimento não é a mesma. E eu me metendo na área do Carlos aqui, se qualquer coisa você taca um tênis em cima de mim. Tá certo? Mas é isso mesmo. Eu ainda tenho um agravo da minha condição de saúde. Normal. Tá certo? Aí vamos separar por sexo. O amarelinho, incidência de acidente de trabalho. O vermelhinho, incidência de doença profissional. E o azulzinho, incidência de acidente de trajeto. Tá certo? Vamos olhar acidente de trabalho. Você vê, as mulheres têm um crescimento, né? Que é mais ou menos compatível com o gráfico geral. Você vê que, ao comparar com a doença, a mulher sofre muito menos acidente, mas ela fica muito mais doente. Por que a mulher sofre menos acidente e fica mais doente? Ela trabalha mais? Se a dupla jornada, ela não ia sofrer mais acidentes porque ela está cansada, ela sofre mais doença proporcionalmente. Por quê? E você tem que lembrar que mulher é um bicho diferente, né? Extremamente, é um bicho forte. Sangra todo mês e não morre. Então, a gente, comparado ao homem, comparado a ela, vamos só... O que leva a isso aqui? Qual é a característica? Você tem uma questão, querendo ou não, uma questão genética. Você tem uma situação que a mulher tem naturalmente uma habilidade motora fina melhor do que a do homem. Tá certo? Ela parte do detalhe e vai para o todo. O homem sai do todo e vai para o detalhe. Então, você, por ser mais cuidadosa, ela presta atenção, ela é menos impulsiva a fazer a ação. Tá certo? Então, ela sofre menos acidente. Masculino. Olha como é que o masculino inverte. Acidente. Aí você tem no início do trabalho, o homem está lá em cima, acidente de trabalho, aí cai, aí vai subindo. Por que o homem se acidenta mais do que a mulher? Exatamente por causa disso. É mais impossível você fazer, né? Sou o cara, vou. Isso é pré-condição. E ele fica menos doente do que a mulher. Por que ele fica menos doente que a mulher? Não somatiza. Somatiza. Porque ele, culturalmente, ele não pode dizer que ele é fraco. Você tem um problema cultural né? Vou comparar agora regime geral com regime próprio. Esses dados são da União, tá? Regime próprio da União. Esse levantamento eu fiz na União. Índice de acidente de trabalho, vermelhinho é regime geral e azul, servidor público. Não, ao contrário. Vermelhinho, regime próprio da União, azulzinho, regime geral. Acidente de trabalho, 7 por 1000,
e 13 no regime geral. Doença profissional, no regime próprio, 14. E no regime geral, 1,4. Esquisita essa diferença, né? Não, Luiz, não serve. Você está comparando, quando você compara o regime geral, você está comparando agricultura, indústria, está botando todo mundo no mesmo balaio e não dá para comparar coisas diferentes. Ah, então, vamos comparar serviço com serviço. Porque a administração pública basicamente é serviço. E eu estou comparando com o serviço. O índice de acidente de trabalho, regime próprio 7, regime de serviço cai para 9. Mas o índice de doença profissional, 14, 0,58. Mais ou menos aqui, acidente de trajeto é mais ou menos igual. Quer dizer, o acidente de trajeto é externo, é mais ou menos, ataca e agrava qualquer trabalhador. Mais ou menos. O que justifica eu ter uma situação quase 30 vezes maior de doenças profissionais no serviço público do que na iniciativa privada? Não tem estabilidade de emprego. Não, ela respondeu. Não me custa nada eu registrar a doença. Porque eu vou estar afastando, eu vou estar tranquilo, eu retorno, meu salário permanece a mesma coisa, eu não tenho perda salarial. O que acontece com o trabalhador quando sofre um acidente? Vai ficar registrado no minha carteira de trabalho que eu tenho uma doença. Na hora que você for contratado, o cara vai olhar, porra, e aí? Tem registro. Eu tenho perda salarial, porque eu vou receber auxílio doença acidentário, que pode chegar a 100%, mas em média 90% do seu salário de contribuição. Então, eu evito o registro. Para a doença. O trabalhador da iniciativa privada, quando registra uma doença, você pode ter certeza que ele está no limite do limite do limite. Ele tentou, de todas as formas, principalmente com lesões por esforço repetitivo, porque ele tenta compensar muscularmente, aí está doendo uma mão, ele tenta passar para outra, a perna está mancando, ele tenta forçar a outra. Então você tem sinais físicos fortes de que está acontecendo. Então quando acontece, quando a gente recebe uma notificação, uma CAT, doença do trabalho, a gente tem que olhar com muito mais preocupação, porque para estar registrado, que o ambiente está muito pior do que realmente está. Porque ele só vai registrar na última situação. Última. Na situação invertida, por que o trabalhador, no acidente típico, ele registra mais que na iniciativa privada, do servidor público? Tem estabilidade, mas isso aí, aqui também tem. Aqui também tem. Mas qual é a diferença? O que tem de diferente? Porque você registra um acidente de trabalho, mesmo não tendo afastamento. Não é isso? Você tem, aconteceu um acidente, você tem registro. Eu cheguei, a neurologia chegou aqui, estava vindo, tropeçou ali, estava um negócio, estava risco mecânico, tropeçou. Ela levantou, reclamou, xingou, ela não xinga, mas ela reclamou por dentro. Veio sentar, trabalhar e o dia correu normal. Foi um acidente de trabalho? Provavelmente foi. Ela registrou? Porque para ela não tem alteração em registrar ou não registrar. E tem um problema, junto ao servidor público da União, que ele diz o seguinte: você pode se afastar durante 2 anos, 24 meses, sem perda das suas contagens de aposentadoria, babá. O que ultrapassar isso, você tem que compensar. Você não vai aposentar, você tem que compensar. A pessoa sofre um acidente, você não sofreu nada, por que eu vou registrar? Para contar que eu ainda vou gastar meu crédito de 24 meses? Não vou. Então aqui não é porque acontece menos acidente. É porque não há incentivo em haver o registro do acidente, só isso. São coisas completas, você viu que são coisas, mesmo número, mesmo gráfico, mas são bases diferentes. Porque servidor público não é trabalhador e tem bases legais completamente distintas. Tá? Doença. Doença feminina. 19% lesões. Torção, entorse. 12% álcool e drogas. 15% vários. Lesão por esforço repetitivo, 27%. Depressão, 16%. E acidente, 0,57%. Agravos que levam a
Doença. Dado que me surpreendeu. Álcool e droga. 12,36% da população feminina. Alguém tem uma sugestão? O que pode ser? Álcool e drogas. A gente tem que lembrar a definição de... Mulher tem problema de alcoolismo normalmente? Não. Então a gente pode descartar álcool na população feminina. Sobrou droga. 12% afastamento por droga. O que é droga? Remédio. Qual a principal causa de afastamento por doença feminina? Não. Anfetamina. Remédio para emagrecer. Remédio para efeito colateral de anfetamina. 2007. Não sei. Eu não posso. Esse aqui é uma fotografia do momento. Mas chama atenção de que você, peraí, qual o problema? Anfetamina. Por que as mulheres estão tomando anfetamina? Porque querem emagrecer? Por que elas querem emagrecer? Aí você começa, você entra numa gama. O que isso influencia, gente? Porque isso aqui tudo a gente vê o processo de trabalho. Outra coisa, isso. 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 Então, imagina esses registrados, esses que a gente não consegue informar. Na verdade, quando a gente vai fazer sinão, que é tudo, isso. Aqui está, e o sinão está bem aqui embaixo. Aí, mais um problema. Tinha que ser exatamente o contrário. Exatamente, tinha que ser o triplo. E a gente não pode usar. Eu não sei se o triplo, mas tem que ser distorcido. Ele não pode bater. E não pode ser invertido. A CAT não pode ser maior que o sinão. Não dá. Aí o sistema de notificação da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, do SUS, está errado, está com problema de base. Repete o que a falou que tem que pegar no áudio. A Giovana colocou o seguinte: quando você faz a avaliação, você esquece do trabalhador, a gente está focado, esses dados são trabalhadores formais. O SINAM, que pega todos os trabalhadores, esses números teriam que ser muito maiores. E quando a gente vai comparar com os registros do SINAM com o CAT, o SINAM está abaixo da CAT. O SINAM tinha que pegar a CAT e mais isso, e não dá. Então, eu estou dizendo que o problema de registro do acidente na próprio Sistema Único de Saúde é falho. Aí é falho porque aí eu tenho que levantar as questões. Né? Masculino. Lesão, feminino, mulher, lesão, 19. Homem, 30%. Tosse, tornozelo, faturamento, amputação, né? Bem violento. Álcool e droga, 22%. Aqui é álcool. Outro, 17, Lerdort, 8. Depressão, 8,3 e acidente, 4. Qual é o pior dado aqui? Pior dado. De todos isso daqui, o que chama a atenção? O que nos chamou a atenção quando a gente fez esse levantamento? O que me chamou a atenção, que deixou a equipe de saúde do Ministério do Planejamento preocupada à época? Depressão. Por que depressão? Só com 8% foi o que chamou a atenção para a gente como na área de saúde do trabalhador para o servidor público federal. Porque o homem admitir que está com depressão, ele está no limite do limite do limite, do fundo do poço. E tem um problema. Sabe qual é o problema do homem? Com relação a enfrentar doenças mentais e principalmente depressão? Ele realmente considera o suicídio como uma solução. Não, o suicídio é uma solução efetiva. A mulher não, a mulher demora, né? Porque ela vai considerar a família, vai considerar o homem não. Então, na hora que você identifica isso, se está nesse nível, você pode ter certeza que são pessoas que precisam de ajuda rapidamente, porque o suicídio é uma possibilidade real na vida deles. Para você ver que nossa área não é tão fácil a gente tratar, né? Prevalência de acidentes, comparando 87 com 98. Como é que as doenças evoluem? Isso aqui é só para... De novo o quadro, veio copiado. Absenteísmo.
Falta no serviço. Isso é da União. 25,92% feminino, 13% masculino, a média 20%. Por que mulher falta mais no trabalho do que o homem? Já está excluída a licença para tratamento para maternidade. Porque a primeira coisa que eu não levantei esse dado, foi, não, essa é maternidade, está excluída essa variável, isso aí. Por que a mulher falta mais do que o homem? Cuida mais da saúde, mas tudo aí é atestado de comparecimento, não é falta. Por isso que a gente tem que entender os dados. Eu posso usar esse dado aqui com o discurso que a mulher que não testa, falta mais, não tem dedicação no trabalho, não sei o quê. A 8.112 e a nossa 840 tem uma coisa que permite ao servidor público se afastar para quê? Acompanhar da família. Você tem um prazo e depois você tem falta justificada, mas é falta. Não, a família, quem é que assume a mulher? Normalmente a sogra, o filho às vezes o filho está em casa e quem sai, pede a mulher para sair para... Então, o problema aqui é de condição, de novo, é uma condição cultural. Se é para cuidar, isso é função da mulher. Não é função da mulher. E gera consequências que deturpam o processo. Porque se a gente pega e tira essa análise, eu tiro essa variável, eu quero tirar todas as faltas relacionadas a pessoas, acompanhamento da família. A do homem e da mulher é igual. Só muda o dia. Por incrível que pareça, né? No governo federal a gente fez esse levantamento, só muda o dia. O homem falta na segunda e na sexta. A mulher falta normalmente na quarta e na quinta. Não sei porquê. A gente não sabe. Só. Tá, mas o homem é sexta e segunda. E sexta para começar a ressaca, para preparar para a ressaca. Eu tenho um posicionamento. Eu acho o seguinte: se isso fosse dado da iniciativa privada, eu ia dizer assim, isso tem uma justificativa. E a mulher é mais inteligente. Porque a falta na sexta ou na segunda, você perde a remuneração do final de semana. Então a mulher falou assim, vou faltar na quarta e na quinta para não perder o final de semana. Entendeu? Eu vou... É uma questão de inteligência emocional. Tá? Mas como no serviço público isso não acontece, aí a gente vai começar a tratar dos riscos. Aí a gente vai aprofundar. A gente tem os dados para a gente ver como é que isso produz, essas coisas todas. Eu vou avaliar, eu faço vigilância ao trabalhador, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer intervenção no ambiente de trabalho, eu tenho que melhorar as condições de meio ambiente, as condições de vida, e eu tenho o que a legislação trata como risco do ambiente. Eu tenho os riscos físicos, ruído, vibração, radiação ionizante, reação não ionizante, frio, calor, pressão normal, umidade. Os vermelhos, grupo 3, risco químico, poeira, fumo, névoa, neblina, gás, vapores, substância composta. Marrom, risco biológico, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, vacinas. Tudo isso interfere. E eu tenho o amarelo, que são os riscos ergonômicos, que vem esforço físico, levantamento, transporte manual, exigência postural, controle rígido de produtividade, imposição de ritmo, trabalho diurno e noturno, a questão do ciclo circadiano, tipo de jornada de trabalho, monotonia, repetitividade, inserência. Essa aqui vale a pena uma abordagem, porque de Jules, que é um psicólogo francês, que trata do trabalho, tem uma relação do trabalho, ele fez uma abordagem seguinte: por que jornalista não tem ler? E digitador bancário tem ler e jornalista não tem ler? Não, ele tem obrigado. E ele tem prazo, ele tem que entregar a matéria, ele tem um negócio que se não fechar a matéria não vai, ele está sob pressão muito maior do que o cara que está digitando. Por que não tem ler num e tem ler no outro? Para você ver como é que o organismo se comporta. Não. E às vezes ele tem pressão, ele tem que marcar, tem que fazer o quê? Revisão, pá. A notícia muda, tem alguma criação ali. Você respondeu.
Você respondeu. O processo de digitalização do bancário é um processo mecânico. Ele faz. O jornalista, o organismo dele todo está gerenciando a informação. A mão é ferramenta. Ele está pensando, ele está suando, ele está não sei o que, o perna está... O corpo todo. Então, o corpo todo trabalha para sair a informação. No bancário, no digitador, só tenho... A cabeça está em outro lugar, tá fazendo, é tão automático. Eu transfiro o movimento mecânico, o final é o mesmo. Mas a máquina toda humana está funcionando e a outra não. Reginaldo diz, Luiz, nós ativamos e padrões em todos os grupos, devido ao desenvolvimento das nossas atividades operativas rotineiramente. Aí diz para ele que por isso que a gente está fazendo um trabalho específico para eles. Eles vão ganhar uma avaliação feita por João. Um plano de gerenciamento feito por nós. Tá? E a questão dos riscos de acidente, que eu chamo de risco de acidente gambiarra. É o nome que eu dou para gambiarra. Tá? Grupo azul. Né? Grupo azul. Tá certo? Como é que é o trabalhador frente a esses riscos? Lembra que Lembra da aula passada que eu falei, vai ficar para o próximo episódio a questão do teletrabalho, como é que vai fazer? Vamos imaginar como é que é. Além de tudo, ainda tem o presenteísmo que eu descobri para mim hoje, você ainda tem como é que a gente tem que entender onde o trabalhador se insere. Eu tenho uma situação, e eu tenho que botar isso para a sociedade, que eu tenho um triângulo. Eu estou sempre em conflito. O trabalhador está em conflito. Eu tenho uma empresa, eu tenho um trabalhador e tenho um cliente. O que a empresa quer do trabalhador? Trabalho e representação. Eu estou pagando pela força de trabalho dele, estou pagando pela inteligência dele, pela capacidade, estou pagando. E eu quero representação. Ele tem que se portar de acordo com os ideais e os valores da firma. Eu sou funcionário da Coca-Cola, não posso sair na rua tomando Pepsi. Fanta pode. Fanta pode. Entendeu? Você tem uma exigência, tem uma troca e a troca é monetária. Também. Porque a empresa precisa do trabalhador para oferecer produtos e serviços para o cliente. E o trabalhador vai oferecer serviço, alguma coisa a esse cliente. E esse trabalhador torna-se cliente, esse cliente torna-se trabalhador dependendo do ramo de atividade. Essa relação ela é implícita, é geral, ela é dinâmica. A empresa busca resultado, produtividade, se ela não produzir competitividade, ela tem que ser competitiva, senão ela sai do mercado, ela quer qualidade e dentro do limite ela tem que trabalhar dentro da legalidade. O servidor, o trabalhador quer remuneração. A remuneração é o principal? Não é o principal. Às vezes ele quer desenvolvimento, ele quer um potencial de crescimento. Aonde eu vou chegar? Qual é a minha carreira? Aonde que eu vou? Ele quer poder. O ser humano quer poder. Mandar é sempre bom. Mesmo que você tenha influencia, né, os influencers, né, agora é profissão. Ele quer ter prazer em trabalhar. Ele quer ter liberdade de ação. Não só a remuneração. Você tem que entender isso dele. E o cliente quer um bom atendimento, um custo legal para o produto, estrutura adequada, uma garantia. Eu tenho que conciliar tudo isso, porque o nosso foco é aquele cara ali, aquele vértice do triângulo. Mas com a legislação eu tenho que cuidar disso aqui, sem me descuidar daquilo. A nossa confusão, né? Por que eu falo isso? Eu estou olhando o trabalhador, aí entra a vigilância sanitária, eu estou olhando o trabalhador de uma padaria. Ele está direitinho. Está relacionado, a firma faz tudo. Mas ele tem uma doença dérmica. Opa, vai atrapalhar o cliente, eu não posso deixar ele trabalhar, e tem toda uma situação. Como é que eu trato isso? É só para dizer da complexidade da ação. Tá? Aí a gente vai tratar. Foi muito bom até a década de 80, 90, porque a gente tinha um trabalhador fácil. Ele era costureiro, ele era guarda de trânsito, ele era secretário, ele era digitador, ele era professor. Esse profissional existe? Existe. Por quanto tempo? A gente está numa fase de transição mundial de postos, de entender o que é trabalhador. E isso reforça o posicionamento da vigilância e saúde do trabalhador. Porque os empregos estão acabando, mas o trabalho não. E a gente pega o trabalhador, a gente não pega
Esse é problema para DRT, para CLT, né? Porque essa relação está mudando. Eu estava até outro dia batendo papo com a Nelore e falou assim, mas aí os empregos estão acabando, o pessoal está trabalhando demais, o pessoal Uber, né? Tem jornada. Eu falei assim, Nelore, o dono da padaria, que é dono da padaria pequenininha, trabalha 18 horas por dia. E ele é um trabalhador. Só que ele é dono do ativo, ele está vendendo. Ele tem que trabalhar. Se ele não trabalhar, não vai ganhar. O empregado tinha uma situação, eu estou trocando, eu tenho um contrato, você vai usando minha força de trabalho, durante certo tempo, terminou, eu vou embora. Se você está pagando conta, se não está, problema. Então a gente está com esse novo trabalhador. E eu tenho que olhar essas demandas. Como é que a gente vai ocupar? Profissão. Eu tenho profissões sendo criadas. Quando eu me formei, lá para trás, o CREA tinha 8 engenharias. Sabe quantas engenharias hoje tem registro no CREA? 68. 68 engenharias. Salário, emprego, benefício, às vezes... Gente, no Rio de Janeiro é engraçado, porque a questão da saúde pública no Rio de Janeiro é tão... né? Que eu vejo as pessoas namorando, casando, por causa do plano de saúde do companheiro. Porque, pô, se o plano de saúde é bom, vale a pena, vale. Porque você tem um problema, o benefício às vezes é mais importante. Você tem que olhar. Tipo de ocupação, a carreira, a aposentadoria. Eu cresci, quando eu fiz 18 anos, meu pai falou assim, vai ser servidor público. Vai entrar no Banco do Brasil, porque você vai ganhar mal. Mas você vai dormir tranquilo com a tua aposentadoria. Ainda bem que eu não escutei ele em parte, né? Porque o que fizeram com a nossa aposentadoria, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu não entrei no Banco do Brasil. Entendeu? Então, olha... Então, eu tenho que ter temas atuais. Empregabilidade, multiocupação, estabilidade funcional, ocupações em instituição, novas ocupações e impactos tecnológicos. O que é o termo empregabilidade? Isso dá um problema para o trabalhador formal hoje. E isso afeta o nosso trabalho de vigilância do trabalhador. O que você acha que um trabalhador é empregável? Ele tem um adjetivo de ser empregável. Conhecimento, habilidade, saúde. Eu sou uma pessoa empregável. Eu sou uma pessoa que entra no mercado e o mercado me quer. Qualificação. Qualificação, disponibilidade. Aí você tem eu tenho que oferecer coisas. E uma situação de você oferecer coisas é você oferecer mais do que ele precisa. Né? Ou você vai oferecer, ele vai pagar. Você tem 3 características, ele vai te contratar por uma e vai ganhar 2 de bônus. E vocês presentes aqui, meus colegas, isso aconteceu durante muito tempo, né? Os engenheiros de segurança. Porque a empresa falou assim, eu estou contratando um engenheiro civil, eu levo de brinde de engenheiro de segurança, porque eu nunca vi um engenheiro civil com um engenheiro de segurança ganhar pelos 2, né? Ele era empregável, porque eu pago um e levo o combo, né? Levava o combo. Você ser multiocupacional, você tem que saber fazer várias coisas. Ao ser multiocupacional e você trabalhando na situação de multiocupacional, você absorve os riscos de cada uma das ocupações. Então, quando você analisava operador de caixa de supermercado, você tinha uma tabelinha, você ia no CBO, olhava os riscos, é isso, o risco tá. Peraí, mas operador de caixa não existe mais. Existe, tá no CBO, não, mas ninguém é contratado. O cara é contratado como operador de supermercado. Aí ele vai ser repositor, ele vai botar estoque, ele vai contar não sei o quê. Isso é bom? Isso é bom, porque dilui os riscos, mas aumenta a quantidade de riscos que ele está submetido. Entendeu? Você tem a estabilidade funcional. Estabilidade funcional, gente, acabou. Acabou. Tirando o servidor público, né, que o pessoal acha que tem estabilidade, se você olhar a quantidade de pessoas que são exoneradas, você tem uma questão funcional que não tem, não existe mais aquele negócio de você casar com a firma, que nem no Japão existia, né? Você casava, ficava na empresa e até aposentar. Você tem a taxa de turnover é muito elevada. Aí como é que você imagina isso para uma empresa? Você contrata a pessoa, uma clínica, você capacita a pessoa, gastou um dinheiro, gastou tempo, não sei o quê, a pessoa olha 2 meses e, cumpri meu período, agora eu posso pedir para ir embora. Como assim? Isso é um problema.
As novas ocupações, eu vi coisas que não precisavam. São funções que não existiam. Como é que eu vou tratar? E os impactos da tecnologia com relação a isso. O telefone, o celular, o WhatsApp, ele veio para libertar o trabalhador ou ele veio para acorrentar o trabalhador? Ou os dois. Depende de como você usa a ferramenta. Presenteísmo aí, ó. Você está à disposição? Depende. No regime, no servidor público, quando assume um cargo comissionado, ele está disponível. Está lá escrito. Você fica à disposição. Eu tive o maior problema, porque quando eu era aqui do AG, eu simplesmente dava problema, eu desligava o celular. Ninguém me acha. Gente, eu preciso descansar. Ninguém me acha no final de semana, porque eu preciso do meu tempo. Meu horário de trabalho é de trabalho. Final de semana, final de semana. Entendeu? Mas quais as pessoas que conseguem fazer isso na iniciativa privada por demanda? Você destruiu a fronteira casa, trabalho. E aí? E aí? Tá certo? Como é que isso fica? Outra coisa, que é extremamente difícil. A gente tem que aprender a aprender. As pessoas não sabem mais aprender. Foi feito um estudo recente, foi publicado recentemente, mostrando que o QI desta geração agora é menor do que da nossa geração. Pela primeira vez a sociedade emburreceu. Está provando isso. Com várias universidades no mundo todo comprovaram e chegaram no mesmo estado. Por quê? Por acesso fácil, a forma de colocação, como é que você tratar. Então você tem que aprender. O processo de aprendizagem ele modifica. Você tem que saber como é que se aprende. Qualificação profissional. A profissão deixou de ser tão importante como era. Às vezes a qualificação, um certificado da Microsoft, um certificado de não sei o que, é mais importante do que o diploma de universidade. Você tirou as bases da sociedade. Não, você vai estudar, eu vou pagar a universidade, você vai fazer e como é que fica? Você tem um grande surto, um grande problema hoje nos Estados Unidos é que a geração que entrou pediu um empréstimo estudantil, que está devendo 120, 200 mil dólares, está arranjando emprego de lanchonete. Pô, mas não disseram para mim que se eu tivesse o diploma eu ia estar bem? Pô, isso serviu para o seu pai, serviu para o seu avô, mas não serviu para você. Né? Atualização tecnológica, a questão da sua capacidade de absorver as mudanças tecnológicas, o trabalhador absorver. Você tem toda uma lógica pedagógica de que se você vai dar, o Senar tem isso, eu vou dar treinamento para analfabeto. Você vai fazer a apostilinha de desenho, bem colorido, não sei o quê. Aí, quanto mais formada a pessoa, mais abstrata a informação, né? Você tem que sair do concreto para o abstrato. Como é que eu faço isso no mundo com a atualização tecnológica? Tem coisas que eu chego em casa, eu comprei aquela Alexa, né? Aquele negócio para automatização, eu falei, filho, faz. Pô, pai, passei da idade, me recuso a aprender isso aqui, você vai fazer. A atualização chega a um ponto que você não... E a certificação profissional é aquilo que eu falei. Então, o novo profissional, e a gente tem que condigenciar o trabalhador, a nossa ação é educacional. Não é só intervenção coercitiva, a gente tem intervenção... Então, a gente tem que identificar e a gente mostrar que o novo profissional tem que saber. O saber é a formação acadêmica, é a qualificação. Saber. Tá certo? Eu sei, eu tenho a teoria. Eu tenho que saber fazer. É a prática. É o operário, né? É o operário, é o capataz, é o cara que toca. Eu tenho que juntar os dois. E eu tenho que saber conviver. Aí começou a dar minhaca. A gente tem que aprender, saber conviver. Respeitar as idiosincrasias dos outros. Respeitar como é que você faz. Como é que você convive. Você tem pessoas e você convive com o multicultural, o multiético. Pessoas pensam diferente. Graças a Deus as pessoas pensam diferente. As pessoas têm posicionamentos diferentes. E você tem que conviver com elas. Tá certo? E você tem que saber ser.
que vocês entendem por saber ser? Não é porque você é alguma coisa que você é melhor do que os outros ou pior do que os outros. Você tem uma postura. Ah, eu tenho isso, eu sou isso. Tá, tudo bem. Você sabe conviver, você sabe fazer, você sabe tocar o seu trabalho, né? Então, vamos embora. E você tem que ser? Isso não adianta nada se você não for competente. Como é que eu treino a pessoa? É a coisa mais difícil de você fazer, de treinamento, de saúde do trabalhador, é você conviver isso aqui. E o que dá mais trabalho? Saber conviver e saber ser. Porque as pessoas, às vezes, quem sabe fazer, não tem o título de doutorado. Aí a pessoa que tem o título de doutorado e não sabe fazer, ele não sabe conviver com alguém que tem menor qualificação e sabe mais do que ele. É uma historinha que eu vou contar, porque eu sou, como eu disse, eu sou agrônomo de formação. Eu fui numa fazenda, que deu de Goiás, estou vendo fazenda de gado, não sei o que, aluno, aí eu tô com um senhor velho, capataz da fazenda, tocando, ele olhou assim, vou recolher o gado. O senhor me desculpa, doutor, desculpa, mas eu vou recolher o gado. Eu olhei assim, vai recolher o gado? Por quê? Vai cair um toró danado. Vai cair um toró? O dia está claro, sem nenhuma nuvem. Ele recolheu o gado. Aí foi, não deu 4 horas da tarde, caiu uma chuva. Eu olhei para ele, como é que você sabia? Eu, né? Sou informado, sabia toda a informação. Eu nada, ô doutor. A gente sabe. Eu falei, não, eu quero saber como é que você sabe. Aí eu passei na mão, eu passei nas plantas. Aí tem um pezinho, botou no. A planta estava arrupiada, planta arrupiada é que vai receber água. Planta arrupiada, aí eu falei, qual planta? Essa. Eu tenho violeta em casa, porque a violeta, quando o planta úmida, ela abre toda, ela fica toda felpudinha. Eu aprendi com ele. Aí tem que respeitar. É o que sabe fazer. Entendeu? Se fosse outro, ia falar, não, você não vai tirar, porque tá só eu. Respeita. Não vai. Da onde você está tirando isso? Deixa eu ver pelo Google. Entendeu? É você saber. Olha, o cara tem experiência da prática, não vou questionar ele. É um mateiro, né, que sabe a planta que você deve tomar, que não sabe a benzedeira. Então, isso. Fica difícil fazer inspeção em saúde do trabalhador. Extremamente. PPRA, ok. DCMSO, ok. Carteira, ok. Sei o quê, ok. Mas ainda tem processo de trabalho do cara que não está ok. E aí a gente... Como é que eu vou descobrir? Você me antecipou uma questão. Dos riscos, você tem um risco físico? Você está me antecipando, mas tudo bem, vamos lá. Físico, químico, biológico. Olha a mochila. Físico, químico, biológico. Ergonômico e de acidente, né? São os 5 de riscos. Físico, químico, biológico, tem o PPRA, o pessoal trata na boa. O de acidente, você vê as gambiarra, você trata na boa. O ergonômico eu chamo de risco transversal. Porque ele trata na pessoa. Ele trata nisso. As pessoas não fazem risco ergonômico. Elas não conseguem avaliar. Porque aí é difícil. Porque a mudança de uma relação de trabalho, de uma estrutura, uma organização, que é risco ergonômico, muda a forma de você avaliar. É a diferença entre atividade e tarefa, é o que a gente vai olhar. Eu vou gastar um tempinho com isso. Tá? Que é o mais difícil. Aí você tá tudo certo no papel. Pô, mas é só no papel. Né? Você está considerando que o tipo ergonômico é mais difícil porque ele é mais subjetivo? Não é mais subjetivo. Ele exige mais suor da equipe de vigilância. Ele exige o risco econômico. Eu vou lá, vou fazer uma pergunta. O risco físico, eu chego com o engenheiro, eu chego com o equipamento, eu meço. O risco químico, eu chego com química, eu chego no negócio laboratório, eu meço. O risco biológico, eu meço. O risco físico, eu olho. E o risco econômico, eu não faço sozinho, porque eu dependo do empregado, eu dependo de um psicólogo, eu dependo do antropólogo, eu dependo de uma equipe multiprofissional. E, por uma questão de evolução no Brasil, quem colocou a NR17 como norma foi o movimento dos bancários na década de 80, né, que criou. E você bota ergonomia no Brasil, ergonomia ficou sinônimo de móvel. Cadê a ergonômica? Mesa ergonômica. Gente, isso é minúsculo.
O pai da ergonomia no Brasil é professor da UNB. É um velhinho já, o Tiro Lida. Mas ele falou assim, eu cuido do produto. Você quer cuidar de ergonomia organizacional, ergonomia dos outras áreas? Que é ergonomia? É outras áreas, é outra abordagem. Psicodinâmica do trabalho. De jus. Quer tratar? De jus. Os livros deles são espetaculares. Eu participei de um congresso do DIJUS aqui no Superior Tribunal do Trabalho, TST, Tribunal Superior do Trabalho. Ele deu uma palestra, por quê? Porque há 3 anos atrás, 2 juízes trabalhistas na França se suicidaram por excesso de trabalho. Porque o nível de julgamento estava sendo uma sentença a cada 5 minutos. E teve sentença, na prática, eles botavam outras pessoas na secretaria para fazerem só... E teve 2 problemas errados. Saiu 2 sentenças erradas. Os juízes se mataram. Isso deu uma comoção na França, como é que organiza. E ele vem mostrar isso aqui. Porque se acontece na França, né, ele vem mostrar como é que fica a psicologia do trabalho, como é que se vai essa ergonomia. E aqui a competência. A competência está regulada em lei. Né? A gente no Brasil regula tudo. Entende-se por competência profissional a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas para a natureza do trabalho. Veja que começa com valores. Valores é intrínseco à pessoa, você não tira da pessoa, você tem que olhar o ambiente de trabalho, o processo de trabalho e verificar os valores da pessoa. Se a pessoa não concordar com o processo, os valores dela forem incompatíveis, ela não pode participar, por mais competente que ela seja. Vou dar um exemplo. Você tem uma linha religiosa, que são os testemunhos de Jeová, que proíbe a transfusão de sangue. Não é isso? Você tem uma postura do Conselho Federal de Medicina que, em caso de necessidade, tem que fazer independente da vontade. Como é que o pessoal, testemunho de Jeová, faz? Vai procurar hospitais e médicos que respeitem, que sejam testemunhas, que respeitem isso. Eu não posso botar uma pessoa que é a favor da vida, uma enfermeira, ou médico, numa clínica de aborto. Não estou dizendo da ilegalidade, eu estou botando o valor, eu estou levando um valor. Não tem como. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é valor. Aí depois você vai olhar o conhecimento. Ela sabe o que está fazendo? E segundo, ela tem habilidade para fazer? Não tem aquela história? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Porque você pode ter conhecimento e não conseguir fazer nada. Gente, eu sei tudo sobre pintura, mas eu não consigo desenhar um copo um círculo com um copo. Eu não tenho habilidade, mas eu tenho conhecimento. Então eu tenho que juntar valor, conhecimento e habilidade. Tá certo? Então eu tenho, como profissional da vigilância, deve abordar. Eu tenho que ver como é que eu incluo ou excluo os profissionais. Como é que eu vejo, como é que eu posso trazer isso, avaliando os riscos e trazer. Eu tenho a questão do analfabetismo funcional. Eu vou passar uma informação e ele está entendendo o que eu estou falando? Lembra de conceito que eu falei? O óbvio na nossa área precisa ser dito e repetido. Precarização do trabalho. A gente tem um sistema de precarização do trabalho? Tem. A gente tem, porque os empregos estão acabando. A gente está transformando trabalhadores. A gente tem uma relação de pejotização. Eu tenho gente física que a relação dela é privada, é relação jurídica. Mas para a gente não interessa. É um trabalhador, não interessa se você está com a capa de CNPJ, CPF. Então, como é que eu trato isso? Como é que eu interfiro isso no ambiente de trabalho? Eu tenho que proteger. Desterritorialização do trabalho. Isso aqui tem a ver com teletrabalho. Eu tive, uns 2 meses atrás, eu tive que acionar o suporte do Google pela primeira vez. Deu problema no meu Gmail, eu tive que acionar o suporte do Google. Liguei, fui atendido. Sabe quem me atendeu? Em português. Sabe quem me atendeu? Uma mulher em Londres. Em Londres. Não, com aquele sotaque meio carregado, africano, né? Eu falei, de onde você está falando? Eu falei assim, estou aqui em Londres.
Falei, legal, ela resolveu o problema. Ela resolveu o problema. De longe, resolveu o problema daqui. O meu irmão, ele coordena uma equipe da Intel. Meu irmão trabalha com segurança bancária. A equipe dele está sediada em Portland, na sede da Intel, e a equipe dele é Israel, Coreia e Polônia. É a equipe dele, ele trabalha com essa equipe. Os funcionários dele, os subordinados dele, estão um na Coreia, outro em Israel. Ele falou, meu irmão, Bruno, como é que você resolve isso? Cara, nosso problema é só acertar o fuso horário da reunião. Quando tem. Então, entendeu? Você distorce. Domênica colocou, estou adorando essa análise de hoje. Dá para respirar. A Cecília está pensando em e-mail, está pensando aquilo. E quando você vê essa desterritorialização, aí você bota outra coisa. Essa desterritorialização para processo de trabalho, ela favorece o trabalhador ou ela desfavorece o trabalhador? São as duas coisas. Porque dependendo da sua qualificação, eu vou transferir um posto de trabalho para um lugar que tem menos regra. Não adianta eu impor uma série de regras aqui e outro país do lado não fizer o mesmo. O dinheiro não tem fronteira. Eu vou para onde me dá. Ah, você vai criar uma série de impactos de regulatórios do trabalho? Eu vou oferecer o call center da Índia, de Bangladesh, de Londres. Ah, Brasil, não, eu estou atendendo o Brasil, mas onde é que você está? Estou em Londres. Mas por que você está em Londres? Entendeu? Ah, porque eu posso ser contratada por hora, tem outras coisas que no Brasil. Então, gente, a questão da... Ah, vamos normatizar, vamos fazer... Mas peraí, como é que isso impacta a saúde? Como é que isso impacta o... Então, o que eu venho falar? Nós tivemos agora o teletrabalho, né? Foi regulamentado e nós tivemos o uso do teletrabalho. Até onde vai a responsabilidade da empresa no teletrabalho? A Constituição diz que a casa é inviolável. E aí? Eu sou fiscal do trabalho, sou fiscal, faço vigilância do trabalhador, ele está dizendo que as condições de trabalho dele, de teletrabalho, são péssimas, que a empresa não ajuda. Como é que eu resolvo? Lá na casa. A casa é inviolável. Não, mas se o teletrabalho, se ele está em teletrabalho, foi regulamentado o teletrabalho, tem que ir na casa dele. Não, no Brasil a gente sempre faz as coisas pela metade. Meu irmão trabalha em regime de teletrabalho. Ele está na sede da Intel e trabalha com regime de teletrabalho. Sabe o que ele teve que abrir mão? Ele teve que mostrar a foto, tirou a planta certinho, do jeito que eu falei ontem. O escritório dele passou a ser território da Intel. É abatido do imposto de IPTU dele a área do escritório. Ele paga proporcionalmente menos água e menos luz. Porque o escritório legalmente passa a ser da Intel. A Intel é obrigada a oferecer todos os insumos, cadeira, mesa, não sei o que, tem que fazer tudo. Porque, gente, é teletrabalho. Eu só deixando você fica aí. Mas aí tem que ser o seu trabalho. Mas aqui no Brasil não é. O Brasil só regulou. Você fica em casa trabalhando. Trabalhando como? Não... Cuidando da criança. Se for mulher, então, com filhos pequenos, coitado dela. Não, gente, eu tenho um amigo meu que é educador físico, que ele é professor, dando aula online, e tem que acompanhar a teleaula do menino. Ele falou, eu já fui alfabetizado, eu não preciso ser alfabetizado de novo. Então você gera uma série de conflitos. Como é que eu regulo? A gente só fez metade. Mas deve caminhar. A gente tem que caminhar para algum lugar, porque a casa é inviolável. Eu não posso, se eu receber. Ah, precisa ir? Eu não vou. Qual foi a questão da Só por ordem judicial. Como? Você não tem computador em casa. Você tem 3 filhos. E aí? Não, tem telefone. Você tem uma série de situações. Eu estou falando só o teletrabalho fácil, que a secretaria vivenciou isso. Se acontecer alguma coisa, eu caí em casa no horário de trabalho. E aí? É acidente de trabalho? Não é acidente de trabalho? São coisas que têm que ser respondidas. A gente não tem resposta. São coisas que têm respondido. E aprender a mudar. Se a gente não aprende a mudar, a gente fica... Quando eu era estudante, eu tive, meu pai, né, botou para fazer o concurso do Banco do Brasil, não sei, outra coisa que ele mandou fazer foi curso de datilografia. Eu tenho diploma. 145 toques por minuto.
Aí, o que serve hoje isso para mim? Nada. Não vai falar nada. Então, eu tenho que aprender no nada. Entendeu? Então, você ainda tem a questão cybercultura, tecnologias da inteligência, capital intelectual, você hoje, o que você pensa e como é que você age é muito mais importante do que o seu... Você fazer... Por que a Intel permite que esteja, a equipe do meu irmão esteja hoje? Porque eles querem a cabeça pode estar em qualquer canto. Patrimônio, economia digital. O que vale mais, a marca ou o ativo? O que vale mais, as plantas da Coca-Cola ou a marca Coca-Cola? A marca. Então você muda isso. Futuro do trabalho. Eu vou ter cada vez... A gente está criando um fosso que a gente vai ter gente cada vez mais qualificada, empregada, recebendo muito, e gente fazendo trabalho de baixo. E quem ficou no meio do caminho? A chance de ir para cima é menor do que ir para baixo. Foram as grandes revoltas da Europa, né, de mudança tecnológica do perfil econômico. Distúrbios ocupacionais que a gente tem que considerar nas ações de vigilância. Repetição continuada de tarefas, monotonia. O que é um trabalho monótono, repetitivo? Tem definição para isso, sabia? O que é um trabalho repetitivo? Repete muitas vezes no intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Aí qual é o tempo? O dragão da independência, o soldado do dragão da independência, que fica paradinho lá, é um trabalho repetitivo? Porque ele mantém a mesma postura mais do que um tempo repetitivo. Tanto é que ele fica 2 horas e pouco e ele é dispensado. Porque é extremamente extenuante ficar naquela posição, né? Muscularmente falando, extenuante. Então, vai embora. Então, o trabalho repetitivo é aquele que você repete mais de um movimento num ciclo de menos de 30 segundos, é considerado atividade repetitiva. É 30 segundos. Eu não sei se é 20 ou 30, mas eu tenho quase certeza que é 30 segundos. Então, acima de 30 segundos, não é repetitivo. Mas não, você está tirando isso, eu repito. Não, não é. Né? Isso tem que ocupar uma quantidade da sua carga de trabalho. Então, você tem um estudo ergonômico para fazer isso. Você tem que analisar o posto de trabalho. Sedentarismo, desempenho ocupacional. Eu estava sentado em casa, pego o carro, estou sentado, eu pego não sei o que, chego aqui, fico sentado no computador e déficit de atenção, um fluxo de informação, um fluxo de situação. Eu, quando comecei minha atividade laboral, como trabalhador, eu sou do tempo do office boy. Chegava, né, fazia estágio, né, o pessoal falava assim, preciso de um parecer sobre esse documento. Entregava uma cópia, chegava na esplanada, distribuía, aí falou assim, ó, você tem uma semana para me entregar. 5 dias para entregar, o processo ia, voltava, você tinha um processo natural. Hoje, o cara termina um documento, buf, manda para todo mundo e fala 5 segundos. Já tem um parecer? Já tem um parecer? Mas ainda não chegou, deu problema. Você está atrasada. Então você mudou Então você tem que estar sempre fazendo, você está sempre carregado de informações. A Ana Laura aqui tem o computador dela, toda hora aparece uma mensagem. Puf. Aí na hora que você está acostumado, você precisa, tem estudos que mostram que você precisa de 20 minutos para emergir numa atividade ocupacional. Né? Você precisa, é o prazo de... Aí você toda hora está... Aí você não tem produtividade, porque toda hora você está sendo acionado. Como é que você se concentra? Déficit de atenção, porque você tem muito incentivo, muita coisa acontecendo. Estresse, né? Monotonia e as disfunções afetivas. Isso aqui é extremamente complicado hoje. Muito. Porque a gente mistura o trabalho com casa, trabalho com lazer, e as pessoas, a gente está numa geração que qualquer abordagem, ela leva para o campo pessoal. Você não gosta de mim. Você está brigando comigo, você está me perseguindo, você não gosta de mim. Isso é bullying, isso é assédio, isso não sei o quê. Aí você não vai no fundo. Qual o problema? O que está levando? É a sua inadequalidade, é seu estresse no ambiente de trabalho, você não está sendo bom produzido, entendeu? O que aparece, o que aflora é isso.
Você já viu que vigilância e saúde do trabalhador é extremamente... É um mundo à parte. É um mundo à parte. Qual é a necessidade que a gente tem que trabalhar? A gente, vigilância e saúde do trabalhador, como órgão de capacitação, de estimulação, né? Estimulação de convivência. Aprender a conviver com os outros, respeitar. Participação sócio-familiar. Isso aqui, dados o texto, não sei até que nível isso vai, né? Botar as famílias envolvendo no meio do trabalho. As alterações legais, eu preciso alterar, eu preciso equacionar a questão do teletrabalho. Até onde eu posso ir? E o que eu não posso fazer? Eu posso permitir que uma pessoa lá de Londres atenda aqui sem estar protegida pelas leis brasileiras? Ou a gente precisa de uma lei internacional? Educação continuada, não dá para parar de não aprender. Não dá. Esse negócio, aí eu me formei, não preciso fazer mais nada, acabou há muito tempo. Se trabalha na área de TI, então, você ficar 6 meses sem fazer nada, você é obsoleto. Na engenharia civil ainda dá para uns 2, 3 anos, ainda dá para aguentar, né? Porque ainda é cimento, ferro, né? Conhecimento profundo dos ambientes de trabalho em todas as suas dimensões. Se a gente não entender o ambiente de trabalho, a gente não faz vigilância e saúde do trabalhador. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que prezar, aí é uma opinião pessoal minha. Qual é a opinião pessoal? A gente tem que prezar a qualidade em detrimento da quantidade. Se a gente quiser alterar paradigmas, a gente tem que trabalhar, fazer menos, mas fazer bem feito, para mostrar para os outros que funciona. É o que a gente está fazendo, o que é fazer no SLU, e é que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer na Dival, internamente. A gente mostrar que com as capacidades, as dificuldades e tudo, é possível fazer bem feito. E em articulação com outras áreas também. Fazer bem feito. Não é multiprofissional. Se você fala saúde do trabalhador, não tem que falar assim, isso é do engenheiro, isso é da enfermeira. Não, não é. Isso é de todos os atores envolvidos, principalmente o trabalhador. O estabelecimento de um novo processo exige formação profissional para o mesmo. Tá certo? Então eu tenho... Vou olhar o processo de trabalho. Eu já dei todos, como é que é o novo trabalhador, como é que está a situação. Capacidade laborativa. Eu tenho que olhar que o Estado e a nossa legislação está numa lógica mecanicista. Eu vendo minha força de trabalho, você me paga pela força de trabalho, eu vou para um processo produtivo, eu quebrei. Eu vou reparar você, pelos benefícios, não sei o quê, substituir. Você é um recurso humano. A própria palavra recurso humano está dizendo, você é um insumo como outro qualquer. Você é um recurso humano. Por acaso é humano. Tá certo? Então, ao analisar isso aqui, vem a lógica da perícia. A presença da doença por si só não caracteriza a sua incapacidade para funcionar como recurso. Porque eu não olho a saúde em todas as vertentes. Porque aí vem a questão do presenteísmo. A minha máquina está funcionando, mas o meu software não está legal. Tá certo? Como é que eu ajusto isso? Mas a nossa visão e a nossa legislação, apesar dos nossos valores, os nossos princípios tratados mental, não sei o quê, não se coadunou com as regras. E nós, como agentes do Estado, a gente só pode atuar em cima das regras. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite ou manda. A gente não tem liberdade de inventar. Senão a gente destrói todo o processo. Então, a lógica de avaliação dos processos mecanistas é alterações mórbidas obtidas por meio de anamnese. Eu tenho que olhar, eu vou fazer a consulta médica e eu olho assim, você está mancando, você está estressado, eu preciso de uma anamnese. Eu preciso avaliar isso. Eu preciso de exame físico e laboratorial, às vezes para confirmar uma doença, para confirmar uma situação. Eu tenho que olhar o histórico ocupacional dessa pessoa, principalmente com doenças de cunho mental e insidiosas. Ah, eu estou com LER. Tá. Eu peguei LER. Diagnostiquei LER, eu sou de um supermercado multinacional. Peguei LER.
A culpa é daquele supermercado? Pode ser. Qual é o histórico? Por quantas atividades que acumulam a possibilidade de LER estão presentes? A legislação já mudou, permitindo que você frature a indenização. Lembra que eu falei que pode ir ação regressiva? Ou você pega a ação, não. Você trabalha. Caracterizou LER. Mas ele trabalhou em 5 empresas e tal. Então vamos dividir o custo da indenização por 5 empresas. Alguém vai ter que ficar. Você viu como é que isso começa a entrar? A avaliação psicossocial. Os seus valores condizem com a sua atividade? Você tem condições de fazer isso aí? Você está em plena mental? Verificação de nexo causal. Ontem veio me perguntar, Luiz, vai falar de nexo causal? O que é nexo causal? Como eu tenho que ter a relação entre o risco do trabalho, o risco do ambiente de trabalho e a patologia, a gente chama essa correlação de nexo causal. Eu tenho a causa, lá na epidemiologia, né? Eu tenho a exposição e tenho o efeito. Eu tenho a causa e tenho a doença. Nexo causal. Então eu tenho o risco, eu tenho o ruído. A pessoa apresentou perda auditiva. Opa, ruído, perda auditiva, nexo causal. Então, para eu estabelecer um nexo causal melhor, o que eu preciso? Uma avaliação de risco perfeita. Porque nem todos os riscos são físicos, biológicos, químicos. Eu tenho mentais, eu tenho uma série de coisas que eu preciso de um processo ergonômico, eu preciso conhecer o processo de trabalho, eu preciso então... Porque se ele não tiver nexo causal, eu tenho que olhar, inclusive, se ele é com causa. Eu tenho um problema no coração, sofri um infarto. Será que não foi em função do meu ambiente de trabalho? No governo, para o servidor público, fazendo um parênteses, a nossa incapacidade para o trabalho é do cargo. Para o regime geral, né, para o trabalhador da iniciativa privada, é para o trabalho. Você não pode mais trabalhar como bancário, mas eu vou readaptar você e você vai trabalhar como vendedor de peixe. Você continua no mercado de trabalho, você continua produzindo. Mas eu vou ganhar menos. Não, eu vou te manter no mercado de trabalho. Aqui, para o servidor público, o que acontece? É do cargo. Porque como não pode haver transposição, você fez concurso para motorista. Não pode mais dirigir, se aposentado. Mas ele pode trabalhar. Não pode trabalhar porque ele fez concurso para isso. Então a gente tem que olhar essas barreiras legais com relação a isso. O que serve para o que serve para uma pessoa não serve, pode não servir para outra. Tá? De hoje, gente, terminamos. Aí a gente começa... Semana que vem, vocês descansam, dão uma olhadinha, aí a gente vai tratar de identificação dos riscos, vai aprofundar na questão. Tá certo? Até quarta que vem. Até quarta que vem.